Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias na região de São José do Rio Preto, com quase 100 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês também pela audiência lá no Instagram. Nos últimos 3 meses, mais de 20 milhões de visualizações. E olha, pessoal, hoje para mim aqui um programa muito especial. Está participando aqui comigo o Fabiano Hayazaki, um dos maiores arquitetos do país. E olha, quiçá do mundo. E para trazer esse rapaz aqui, o Fabiano, foi uma luta, porque ele não para em Rio Preto, viajando demais. Acabou de voltar de Milão. Sim. Fabiano, meu muito obrigado pela sua participação aqui no Diário do Rodrigo Lima, no podcast. Um excelente dia a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Gratidão aí pelo convite, né? Obrigado pela consideração, pelos elogios. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu que te acompanho há tantos anos, né? Você é um grande... vou devolver o elogio, mas para mim um dos maiores jornalistas, porque eu te disse esses dias que eu te encontrei. Você está fazendo tanto sucesso, sempre fez, porque você fala a verdade. Você fala a vida como ela é. Você mostra como a vida é, sem edição. E é isso que as pessoas precisam e querem. As pessoas que têm cultura, né, que gostam de ver a verdade, opinião, você é o cara. Você é o cara que está aqui fazendo e acontecendo. Isso para nós é muito orgulho, assim como eu, né, que de Rio Preto para o mundo, como você disse. Eu, graças a Deus, vim lá de baixo e hoje estou trilhando aí já projetos em 3 continentes, né, indo para o 4º continente já. E morando em Rio Preto, mas viajando pelo mundo. Acabei de voltar de Milão, né, a feira que a gente há 18 anos a gente vai consecutivamente, né, eu, minha esposa, minha sócia, design interiores, e agora minha filha que integra o time, porque ela está se formando em design interiores, está seguindo a profissão da mãe, está estudando em São Paulo, na Belas Artes, e a família toda artista, né? Porque eu também tenho a Beatriz, que é uma artista plástica, então todos com veia artística, e você também, o grande artista, o artista da comunicação. Você tem uma comunicação tão eficaz, tamanho sucesso no seu público. Gente, mais de 20 milhões, né, de visualizações só no Instagram, isso é para poucos. Então, e você é de Rio Preto, um cara que a gente gosta de coração, e lógico, seu convite que já havia sido feito. Eu tenho outros que convidaram, eu falei, mas o Rodrigo, eu tenho que realmente fazer o possível e impossível, e por isso que estamos fazendo aqui até no fim de semana, né, Rodrigo? Porque eu falei, olha, a única data que eu tenho é a única, porque de semana... Agenda. Você viu minha agenda, tomada. Né? Tomada. Então, primeiro horário é o último. Com certeza. Então é uma honra estar aqui. Obrigado pelos elogios, pela consideração. É recíproco. Tá? Muito obrigado, Fábio. Fabiano, quanto tempo de carreira já? Olha, tanto tempo que eu já perdi a conta. Apesar dessa carinha aqui, esses dias eu estava no evento lá em São Paulo, no Coquetel da Artefato, que eu te convidei, inclusive, me deram 38 anos, uma deu 31. Aí eu falei, caramba, 38 anos, eu falei para ela, de profissão você acertou, mas ela tinha falado de idade, né? 38 anos de profissão, Rodrigo, tá? E 22 anos de Hayazaki Arquitetura. Eu trabalhei 16 anos como desenhista, office boy, tá? Para alguns escritórios de engenharia. Eu ia fazer engenharia, eu não ia fazer arquitetura, porque eu não sabia nem que existia arquitetura. Mas aí, com 9 anos de idade, eu descobri que o meu dom era ser arquiteto. Eu venho de uma família muito pobre, meus avós vieram do Japão, então eu sou 3ª geração, meus pais nasceram aqui, eu tenho sangue 100% japonês, e os imigrantes vieram muito pobres para cá. Meus avós sofreram muito, né? Meu avô materno veio no primeiro navio, Kasatomaru, para o Brasil. E sabe de onde ele veio? Onde ele nasceu? Ele morava em Hiroshima, meu amigo. Se ele não tivesse vindo para Hiroshima, com certeza eu não estaria nessa cadeira privilegiada. Brasil? Se ele tivesse ido para o Brasil, talvez, né, ele teria falecido com a bomba. Então ele veio antes da bomba. E ele foi considerado pelo governo japonês, ele e a irmã dele, que foram 2 somente, que vieram, como sobreviventes.
Eles ganharam um Chawan de ouro do governo japonês aqui no Brasil, porque todos que partiram de Hiroshima e Nagasaki foram considerados sobreviventes, né? Então, assim, eu já venho uma batalha antes de nascer, meus tataravós já tinham uma batalha muito grande. E o tataravô do meu avô, ele foi samurai no Japão. Olha que história. Guerreiro, por isso. Guerreiro, então, é guerreiro e tem esse sangue de guerreiro, de samurai eu carrego até hoje. Eu tenho o maior orgulho de dizer. Eu sou brasileiro, mas eu tenho sangue 100% de samurai japonês. Mas é igual na Copa do Mundo agora. Divide o coração entre Japão e Brasil? Ou não? O que você... Divide. Apesar de eu ser arquiteto de grandes jogadores, são mais de 80 clientes já jogadores, tá? Jogadores e jogadores, né? Exato. Quem, por exemplo? Bom, o primeiro foi o Marcelo Bordon. Não posso esquecer e agradecer o primeiro. Marcelo Bordon jogou no São Paulo, um grande zagueiro. E é amigo meu até hoje. Daqui uns dias vai ser o aniversário dele, vai fazer 50 anos. Vai fazer uma mega festa. Exato, já se aposentou. E de lá vieram Edmilson, pentacampeão, que inclusive estava no meu evento, também, né? É da região, é de Taquaritinga, um dos meus melhores amigos, tá? Que homenageei sempre. Do Penta. Volante do Penta. E agora está na CBF, me convidou para ir para a Copa, porque ele está na diretoria. Então eu sinto que vai ser ex-campeão. Eu encontrei com ele agora, terça-feira, em São Paulo, no nosso evento. Ele falou: Fabiano, nós vamos trazer a taça do Hexa. Eu falei: com você na CBF eu tenho certeza. Ele falou: pena que eu não vou poder jogar, né, por causa da idade. Mas se jogar, olha que passa à frente muito craque. Pessoal brincando. Pela raça. Ele me falou por que eles foram pentacampeões. Era um time muito unido. E tinha raça. A raça, assim, eles falavam, cara, quando antecedia o jogo, o psicológico deles foi muito bem estruturado, né? E eles sempre relembrando a infância, porque a gente cresce e valoriza quando a gente passa a dificuldade. E é assim que eu cresci, né? Passando dificuldade, levando muitos nãos. E isso, todo momento, era levado no psicológico deles. Porque é quando você sabe de onde você veio, né? As durezas, os nãos que você levou, é que te dá força para você ir à frente. Então, eu vejo o sangue dos meus avós, né? Tataravós, que foram samurais, que sofreram. Meus avós e meus pais sofreram muito durante a guerra, né? Durante a guerra, eles estavam no Brasil, eles não podiam falar em japonês. Teve amigos deles que falavam em japonês, foram assassinados. Tinha que se esconder. Por que o japonês fala que é introspectivo, tímido? Porque a história fez com que a gente se calasse, né? E meus pais sofreram demais o preconceito, meus avós. E depois que aconteceu, né, as bombas atômicas, o Japão se reergueu. O povo japonês se uniu e mostrou que um país pequeno, menor que o estado de São Paulo, né, ele se uniu. E graças à bomba atômica, né, a guerra mundial, eles viraram o jogo e se tornaram uma das maiores potências do mundo. E na época, a maior potência, segunda maior, né? E o Japão é um exemplo de resiliência, que é isso que eu carrego comigo. Então eu comecei minha carreira aos 9 anos, quando num momento de muita dor na minha família, meus pais moravam numa casa de fundos, ali na Vila Ercília, tá? Sempre moramos em casa de fundo, muito pobres. Uma noite, minha mãe e meu pai chorando falaram assim: nós vamos ter que se mudar dessa casa alugada, vamos ser despejados, porque não tem dinheiro para pagar aluguel. E aí eu perguntei: onde nós vamos morar? Aí eles: não sabemos, né? Eles eram tão pobres que nem casa popular tinham conseguido. E até onde ela comentou, talvez embaixo da ponte da Vila Ercília, a estrada de trem que eu brincava com meus amigos, e embaixo da ponte era meu quintal. Eu brincava ali, no SESI, né, ali no Natalone, a gente brincava na estrada de ferro, era o nosso quintal, porque minha casa era muito pequena. E aí nessa noite, com 9 anos de idade, eu tive a minha primeira grande ideia, Rodrigo. Eu peguei um lápis, um papel, eu desenhei uma casa em perspectiva, levei na sala, falei para meus pais: esta vai ser a nossa casa. Não se preocupe, agora a gente tem onde morar. Meu pai desabou, minha mãe chorou. A criança, né? Uma criança de 9 anos. Eu estava ali feliz, falando: eu consegui resolver um problema da minha família. Na verdade, eu não tinha conseguido. Eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, mas eu tive uma primeira grande ideia.
E o meu primeiro desenho, minha primeira casa projetada foi com 9 anos. E assim eu comecei, Rodrigo. Exato. Pensando na família. Exato. Então, de lá até hoje, o que eu mais faço é criar. Criar à mão. Criar com arte. E com 9 anos, Deus me fez descobrir o dom. Numa grande dificuldade da minha família, eu consegui descobrir o dom que Deus me deu, que é ser arquiteto, que é levar qualidade de vida para as pessoas, né? É projetar o lar das pessoas, o trabalho delas, né? A empresa, os condomínios que eu faço hoje. E hoje, quem dera, né? Eu saí dali, nós fomos morar no fundo do clube japonês, como caseiros, porque a gente não tinha onde morar. O presidente na época, o Paulo Emaguchi, se sensibilizou, ficou sabendo, convidou nós para morarmos no fundo do Clube Nipo, aqui na Vila Ercília, na rua Barão de Cotegipe, 51, onde é a sede, não sei se você já foi lá. Sim. Era um clube que tinha muita festa, que era um dos poucos clubes na cidade, tinha um salão, o palco, e embaixo do palco era a nossa casa. Nossa não, né? A gente foi morar de favor. Minha mãe ganhava meio salário para limpar o salão e cuidar do clube 365 dias no ano. E eu ajudava ela a lavar o salão, a lavar o banheiro, a varrer, a cuidar, a abrir e fechar o salão para os sócios do clube. Você acha que toda essa dificuldade que você passou é o segredo do seu sucesso hoje? Eu não acho. Valorizar. Eu não acho, eu tenho certeza. Foram os nãos que a gente levou. Porque lá, no clube japonês, nós sofremos muito preconceito. A maioria dos amigos viraram a cara, a maioria dos parentes tinham vergonha, porque a gente morava ali e eu sentia, eles nem falavam, mas eu sentia a distância, porque ali minha mãe tinha que vender pastel para ter um pouquinho de ganho, quando tinha eventos, campeonatos de alguma coisa, de baralho, a minha mãe vendia pastel e eu era o garçom. Eu fui garçom ali, eu fui caseiro, eu fui limpador de banheiro, limpador de salão. Então foram esses nãos que a gente levou, essas dificuldades que a gente teve, que fez tornar o Fabiano Hayazaki, o ser humano. E ali numa noite, de madrugada, quando acabou uma festa, minha mãe me ensinou a ter caráter. A gente estava limpando o salão, eu tinha uns 10 ou 11 anos, e tinha o resto de comida, sempre tinha. A gente tinha que limpar, jogar a comida fora, recolher as mesas, as cadeiras, depois varrer e lavar o salão, para deixar pronto para o outro dia. E acabava a festa, às vezes 1, 2 horas, 3 horas da madrugada. E tinha que ficar eu, meu irmão e minha mãe, mais vezes eu, com a minha mãe, coitada, que sofreu muito. E uma noite, numa madrugada, eu vi vários pastéis fritos que ia jogar no lixo. Eu olhando o pastel, falei... E em casa, minha mãe nunca deixou passar fome, mas a maioria dos dias era só arroz, quando tinha feijão. E quando tinha uma mistura, Rodrigo, ou era ovo, minha mãe fazia muito almôndega, que era o pão do café que sobrava, o pão, que ela fazia pão, ela misturava com um pouquinho de carne moída. E ela misturava com pão por quê? Para poder dar sustância. Então, quando tinha uma mistura, era uma alegria. Refrigerante nunca teve na minha casa. Festa de Natal, Rodrigo, eu só via pela televisão, ganhada por amigos. Os móveis da nossa casinha, meu pai que fazia, ele pegava madeira na rua uma situação. E fazia o sofá de casa, era uma tábua de caixa de supermercado. O estofado, ele achou colchão na rua. E minha mãe costurava, minha mãe era costureira. E ela que costurou o estofado. O colchão era ganhado, ou quando eu achava na rua. A televisão foi ganhada, era preta e branca. Nunca teve TV colorida na minha casa. Não tinha mesa de jantar em casa, porque... E você tinha irmãos? Eu tenho irmãos gêmeos, que é o Luciano, e minha irmã, que é 5 anos mais velha, né? São 3 irmãos. Quando a gente mudou para o clube japonês, meu pai e minha irmã foram para o Japão trabalhar de decassegues. Lembra aquela leva de japoneses que foram? Porque no Japão, quando meus avós vieram, o Japão era um país que não tinha oportunidade. Era um país quebrado, era um país que não tinha emprego. Por isso que os imigrantes vieram para cá. O Brasil era a terra prometida para trabalhar na lavoura de café. E depois inverteu, e o Japão virou a maior potência do mundo.
Por isso que eu falo que a solução do Brasil, me desculpa, mas o Japão se reergueu depois de uma guerra. Será que precisamos ter uma guerra aqui? Para a gente se reerguer e se unir? Sim, é através da dificuldade, dos nãos que a gente leva, que faz a gente levantar a bunda da cadeira mais cedo. Né? Assim foi na pandemia. A crise faz a gente levantar mais cedo, a gente pensar mais, a gente valorizar o próximo, a gente tratar melhor as pessoas. O fim da vida, a gente sabe o dia que a gente vai embora? Não sabemos, ninguém sabe. Eu não quero ir embora tão cedo, mas eu sei que eu vou partir. Então, se eu sei que eu vou partir, depois de tudo isso que eu vivi, por que eu vou tratar mal as pessoas? Por que eu não vou fazer o bem? Eu tenho a escolha na vida, fazer o mal ou fazer o bem. Dois caminhos. Dois caminhos. Você fala sempre isso aqui, né? E dessa cultura japonesa, que a gente... o vergonhoso do japonês é ser antiético, é ser desonesto. O japonês está no sangue ser honesto. O japonês está no sangue ser ético, né? Não ser corrupto, ser honesto. Então, você vê políticos no Japão, se estão envolvidos em algum escândalo, eles se matam, ou eles pedem para sair. Né? Se fosse acontecer isso aqui no Brasil? Meu amigo, seria a maior potência do mundo. Seria o Japão daquele tamanho se tornou a segunda, para mim, a maior potência do mundo. Né? Imagina se fosse o país como o nosso. E olha que o Brasil, então, a riqueza que nós temos, a possibilidade de ser... Somos grandes. Somos gigantes, um dos maiores países em território do mundo, uma das maiores riquezas naturais. Nós temos o pulmão do mundo está aqui, que é a Amazônia. Nós temos fontes minerais, etc. Né? Tudo que há de mais rico no mundo e necessário está aqui também, em excesso. Então, o japonês ele tem esse espírito de ajudar o próximo. Assim foi a guerra, assim foi o pós-guerra, de se unir e a gente poder falar, japonês, vamos nos unir para dar a volta por cima. E olha o que aconteceu. As maiores multinacionais do mundo são japonesas. Sim. No pós-guerra. Onde você se formou, Fabiano? Você acredita que eu me formei aqui em São José do Rio Preto, na Dom Pedro? Nossa, na antiga Dom Pedro, que infelizmente fechou, né? Era a única faculdade de arquitetura. Rendeu bons frutos. Com certeza. Né? Tem grandes nomes ali, grandes pessoas que passaram por ali. Sim, a melhor faculdade de Direito, a primeira, né? A de Administração, de Arquitetura e Engenharia. Então, assim, como eu não tinha dinheiro para estudar, eu fiquei 3 anos pós-colegial. Qual foi o período isso? Em 96 eu entrei, me formei em 2000. E antes de fazer a Dom Pedro, eu fiz o Colégio Técnico Filadélfia, eu fiz o curso de edificações. Né? Então eu aprendi a ser eu até assentei tijolo já na vida. Entendeu? E meu colegial foi no Colégio Técnico de Edificações, que antigamente era 4 anos. Então o primeiro, segundo, terceiro colegial e o quarto técnico foram técnicos. Então eu fui lá no Filadélfia. Eu ia a pé aqui do clube japonês que eu morava, no clube, e andava a pé até lá no aeroporto, no Filadélfia. Depois um prefeito, um vereador, conseguiu uma lei de que os estudantes de Filadélfia podiam andar de ônibus de graça. Aí eu tinha carteirinha, então eu andava a pé do clube até a rodoviária, e 4 anos da minha vida eu peguei ônibus de graça até o Filadélfia, porque meus pais não tinham carro, não tinham dinheiro para estudar. E naquela noite que eu acabava, só para eu voltar, quando eu vi o pastel, o que eu fiz? Eu peguei e comi, eu dei uma mordida, porque eu estava com muita fome e com muita vontade de comer aquele pastel, porque ia jogar no lixo. A minha mãe viu e me deu um berro e falou, joga fora isso. Quase me deu uma surra. Eu falei, por quê? Porque não é seu. Alguém te deu? Não. Então, se ninguém te deu, não é seu, você não pode pegar. Eu falei, mãe, mas vai jogar no lixo. Uma criança, né? Eu sei que vai jogar no lixo, mas ninguém te deu. Você não tem o direito de pegar. Então, mesmo que está indo para o lixo, você não pode pegar. Olha a lição que eu aprendi no clube japonês com a minha mãe, a ter caráter. Então eu aprendi, Rodrigo, que o que é meu tem que ser conquistado com o suor do meu trabalho. E por mais que esteja ali uma nota de R$1, ou que seja um pastel,
que vai jogar no lixo e se estiver no chão, eu não posso pegar. Então eu aprendi com ela que o que não é meu, eu não posso pegar. Eu tenho que trabalhar, né, e ralar. Então, quantos donos de festa que faziam festa no clube chegavam, poucos chegavam com um prato de comida de resto e dava para nós. Aí ela fala, esse prato você pode comer, porque o dono deu. Agora, mãe, mas esse dono não deu. Então, se ele não deu, então você não pode pegar. Então, as roupas que a gente usava, Rodrigo, era de doação de algumas pessoas do clube japonês. Quando chegava, minha mãe chegava com uma sacola de supermercado, né, com roupa, era uma festa em casa. Eu e meu irmão brigava para ver quem pegava a melhor roupa. Nossas roupas eram desse tamanho, Rodrigo. Chinelo era maior ou menor. Sapato tinha que aceitar, porque era sapato de pobre, ou número menor ou maior. Então, assim, eu vivi a infância, foi muito difícil, mas foi isso que fez, que forjou, formar o Fabiano Hayazaki. Eu cansei de ouvir que eu não ia ser ninguém na vida, pelos meus amigos do clube do beisebol, do tênis de mesa, que eu joguei muito, que eu gosto de tênis de mesa e beisebol. O futebol, que eu sou arquiteto de um monte de jogador, eu já nem gosto tanto. Não é meu esporte favorito. Não é que eu não gosto, mas não é meu esporte favorito. Né? Por isso que os jogadores gostam de mim. Mas você citou 2 nomes, mas tem mais... Tem muitos, ó. Lucas Leiva, fiz a casa dele em Porto Alegre. Jogou de volante da seleção também. Volante da seleção, craque, um gentleman. Né? Moisés Lima, do Palmeiras, Dudu, do Palmeiras, William Bigode, Rafael Veiga, nossa, eu perdi a conta, para Leila, do Palmeiras, tá? A presidente para o Palmeiras. O que você fez para ela? É um projeto da nova sede do Palmeiras. Que mesmo? Você é torcedor ou não? Cara, a minha esposa é palmeirense, minha sogra é palmeirense, mas eu não tenho um time que eu torça, sinceramente, mas eu tenho afinidade pelo Palmeiras, porque para quase todos os jogadores eu já fiz projetos e atualmente fazendo projeto para o Palmeiras. Então, o coração bate mais forte pelo Palmeiras, sim. O coração é verde, mas eu sou todos os times, porque eu sou arquiteto de muitos jogadores, né? O Bebeto, o tetracampeão, estou fazendo a casa dele em Angra. O Carlos Eduardo está jogando no Mirassol, eu sou arquiteto dele já há 10 anos. Estou fazendo a outra casa dele, fizemos um apartamento. Inclusive está morando em Rio Preto, no Quinta do Golfe, que é meu cliente, meu amigo. Inclusive encontramos semana passada, estivemos juntos. E tantos, o Gabriel Jesus, que eu acabei de fazer a casa dele, né? E tantos outros jogadores que eu perdi a conta. São mais de 80. E a coleção de camisas? Eu vou te levar em casa, eu tenho mais de 80 camisas. Eu não peço para ninguém, todas autografadas. Eu tenho uma, eu fiz a casa do Rivaldo. Eu tenho a camisa do pentacampeonato. A que ele usou na final, ele deu para mim. Você acredita? Nossa. Ele mora em Orlando, o ano passado a gente foi passar as férias lá, e ele não sai, ele não dá entrevista. Você sabe, ele é discreto, ele não vai em restaurante, mas comigo ele me convidou, nós fomos num restaurante almoçar, chega no restaurante, o que ele traz? Uma camisa, a do Penta assinada. Essa tá lá na minha casa, assim, tem uns amigos meus que falam, cara... Você coloca em quadros? Ou eu não coloco em quadro, eu coloco no cabide. Você guarda? É porque é tanta camisa, eu falei, haja quadro, porque é tanta que eu ganho, então eu vou... Por que eu coloco no cabide? Que eu vou mudando, sabe? E é muita, não cabe todas. Eu tenho camisas relíquias lá na minha casa. Tenho camisa do Neymar, que eu também fiz, tem umas 4 camisas dele. Você fez alguma coisa pro Neymar? Fiz 3 casas para ele e nós fizemos a casa atual dele, a gente decorou e mais outras 2 casas. Quando ele jogava no Paris Saint-Germain, a gente esteve lá e ele convidou para ir assistir o jogo no camarote dele. Meu Deus, que camarote! E aí eu tenho camisa do Real Madrid, quando ele jogava autografada. Do Real Madrid? Não, ele jogou onde? Em Paris. Paris. Do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Tá vendo que eu não sei nem onde eles jogaram? Tem mais um que eu tô também fazendo, que é o Casemiro, né? Que agora é capitão da atual seleção. Olha, eu perdi a conta. Esse pessoal também teve uma... Geralmente eles vêm também de uma infância muito difícil, a maioria, uma adolescência muito difícil. Sim. E você se espelha, com certeza, a gente se espelha, se conecta muito, porque eu vim também lá de baixo e a maioria deles vieram. O Lucas Leiva, que veio de uma classe média, que é um pouco o contrário, ele contou a história dele. Igual o Kaká, sim. Então eles vieram de uma família classe média, né? E a mãe do Lucas Leiva não queria que ele jogasse.
E ele mesmo falou, quando ele morava embaixo da arquibancada do clube. Ele falou, eu não posso trazer minha mãe aqui. Se minha mãe ver onde eu moro, o que eu estou passando, ela faz eu parar na hora de jogar. Então, mas ele foi o cara do contrário. Você vê, foi um grande craque, foi da seleção, foi campeão pelo Liverpool, jogou 10 anos no Liverpool, depois jogou 5 anos em Roma, né, já esqueci até o nome do time, que é o segundo time lá de Lazio, né, ele foi campeão pela Lazio italiano também, e se aposentou em Porto Alegre. Inclusive no jogo, quando eu fui lá em Porto Alegre, ele fez 2 gols. E aí ele teve que aposentar por causa do problema no coração. Sim. E tive a grata surpresa dele me escolher para ser o arquiteto dele. Fabiano, você viveu algumas experiências que poucas pessoas vão viver com jogadores, igual Sim. Você falou do camarote do Neymar. O que isso representa para você, essa conquista pessoal? Porque a faculdade de arquitetura, até hoje, quando o jovem define vou fazer arquitetura, sempre tem alguém, o pai e a mãe fica meio, mas como assim arquitetura? Porque é um meio difícil. Igual você falou, você tem recebeu um dom de Deus para fazer, porque não é qualquer projeto que é aprovado, por exemplo, por essas pessoas. Eles poderiam contratar qualquer arquiteto no mundo. Com certeza. Né? E nós temos designers de arquitetos que são fantásticos, né? Sim. E qual que é esse segredo? O que você atribui esse seu segredo de ter chegado ao ponto que você chegou? Porque não é fácil. Não é fácil. Hoje está o Fabiano arquiteto aqui, muito bem conceituado, reconhecido internacionalmente, igual você falou, mas veio de baixo. Qual foi o momento que você virou essa chave? Que você conseguiu estabelecer um patamar que daqui só foi para mais. E não tem limite, né? Não tem limite. Não tem. Bom, Rodrigo, assim, 100% dos meus clientes, desde os que eu falo, não sou só arquiteto jogador, aliás, a maioria dos meus clientes não são jogadores, são 2.700 projetos em 22 anos de Hayazaki Arquitetura, um projeto a cada 3 dias, é muito, né? Todos eles, 100% dos clientes meus que me contrataram, me desejaram, me escolheram. Nunca, eu jamais fui atrás de alguém. Nunca, todos foram indicação, todos. Fora o que eu sei, que nem chegaram a me contactar de receio, de medo, né? Porque eu tenho a fama de ser caro, porque depois, principalmente, que saiu na mídia que eu sou arquiteto do Neymar. Porque relaciona o salário dele, relaciona aos bilhões que ele tem. E eu não sou. Eu sou a parte mais barata da obra. Resguardando as proporções do Paulo Botura, o dentista teve aqui. Ele falou, pô, eu sou o dentista das celebridades. Não, eu quero quebrar esse estigma, que eu trato dentro de todo mundo. Com certeza. Assim como muitos falam, saiu na mídia, que os arquitetos boleiros, saiu uma mídia gigantesca no Esporte Fantástico da Record, na matéria nacional, saiu no UOL, saiu na Terra, o arquiteto dos boleiros, na época quando eu fiz o projeto pro Neymar. Aí ficou 10 minutos numa matéria de nível nacional, né, pelo Esporte Fantástico, Esporte Espetacular, eu não me lembro, ou naquele jornal lá da Record, o de domingo lá, saiu. Isto. E eu saí lá, 10 minutos de matéria. Você sabe que numa TV aberta, 10 minutos de matéria é muito tempo. É quase um filme, uma minissérie. E saiu uma matéria minha, aí eu explodi, né, como conhecido como arquiteto dos jogadores. Mas eu não sou só arquiteto dos jogadores. A maioria dos meus clientes são incorporadoras, médicos, né, profissionais liberais, pessoas comuns. Né? Muitos clientes de Rio Preto, mas muitos mesmos, que até hoje são meus clientes, né, são clientes recorrentes. Eu tenho clientes de 20 anos, de 22 anos, de 15 anos, que todo ano faz projeto com a gente. Então, o que é o segredo? O segredo é o mais fácil, o que eu faço. É ser humano. É ser gentil, ser respeitoso. É entregar além do que foi combinado no papel. É ter comprometimento. É ser honesto, ser ético, sabe? Porque problema todos temos, defeito todos temos. O único perfeito é Deus. Então, quando existe um erro, assume.
e leva a solução. Eu sou um solucionador de problemas. E já aconteceu? Muitos, todos. Alguma ideia que você colocou no papel, mas na hora de executar... Sim, porque a gente depende de outros profissionais que às vezes não têm o conhecimento ou não têm a capacidade de executar. E nós temos que estar ali no comando, né, para poder trazer a melhor solução. Então, e também o que encanta os meus clientes é a forma de ser, forma de atender. Eu já começo com um excelente dia, com excelente tarde. Né? Quando eu tô Isso bravo, é verdade, hein? No WhatsApp. você vê no WhatsApp. Então eu mudei as pessoas. Aí o cliente falou, por que excelente? Porque é melhor do que bom. Porque tem gente que nem bom dia dá pra gente, né, Rodrigo? Já acorda marrento, já acorda com tudo pensamento negativo. Vai dar errado. Aí vai dar tudo. E vai dar. A palavra tem poder, né? Olha o que Jesus nos ensinou e ensina até hoje. Então eu já acordo feliz. Só de acordar eu já agradeço. Falei, meu Deus, obrigado por menos um dia. Menos um dia, não é mais um dia. Qual é a maior fortuna que a gente tem? Eu aprendi desde cedo. Não é o dinheiro que está no banco, nem os bens que a gente conquistou. A maior fortuna que a gente tem chama-se tempo. Esse tempo que eu estou tendo com você aqui, ele não vai voltar mais. Mas ele vai ficar marcado para o resto da minha vida e para a sua também. E é um tempo que eu vou só perder com pessoas, aliás, que eu vou só estar com prazer, com alegria, com pessoas que eu quero, que eu gosto. Então, ao mesmo tempo que os clientes me escolhem, eu também escolho eles. Dos 2.700 clientes que fecharam comigo, hoje eu tenho a maturidade, foram mais de 10 mil que já fiz reuniões. A maioria eu não fechei. Eu também disse não. Tem muito cliente que na reunião eu falo não. Ele me quer, mas eu não quero. Eu não preciso dessa pessoa comigo, da energia ruim, sabe? Tem um recurso, mas com certeza. O santo o cara só tem o dinheiro. Não bateu, né, Val? Aí o cara tem arrogância, o cara tem prepotência, o cara sabe mais que você. Ele exige o prazo. Exige o prazo. Eu falo, não é assim. Eu sou um artista. Então o que me encanta, que encanto depois no cliente, né? Porque muitos perguntam, inclusive todo mundo quer saber, como é que você entrou no meio dos jogadores? Neymar, Gabriel Jesus, os maiores craques do mundo, Casemiro, Edmilson, Rivaldo, Bebeto, todos vêm atrás de mim. O Pato, Hulk, esses jogadores, o Igor Gomes é daqui, inclusive daqui uns dias é casamento dele. Sim. Vai fazer uma mega festa aqui. Eu tive a honra de ser escolhido e fazer a casa dele no Quinta do Golfo, para mim, né? Uma casa maravilhosa. E é talento da nossa terra. É tanto jogador. Gente, eu fiz projeto para 3 jogadores no Japão que eu nunca ouvi falar. Né? É jogador da Croácia, é jogador da Ucrânia, é jogador de tudo quanto é lugar. Fabiano? Olha, eu não falo muito bem inglês, mas a gente se vira. Hoje temos chat GPT, hoje nós temos o tradutor, e a gente se vira. Eu que viajo muito, né? O meu maior sonho é falar inglês fluente. Esse é o atual maior sonho meu, tá? Não é nenhum financeiro, porque eu já conquistei tudo que eu queria. Financeiramente, sim, e o dinheiro é o menos importante para mim. Mas o que eu mais consegui, minhas maiores fortunas foram as amizades, os clientes que eu conquistei. Então, quando me perguntam como você entrou no meio dos jogadores, eu falo, não sei, pergunta para eles. Como eles entraram no time Hayazaki? É o contrário. E aí eles têm os depoimentos, a maioria estão no meu Instagram. É só ir lá e ver. Eles elogiam o quê? O ser humano, Fabiano. O tratamento, a educação, o respeito, a educação japonesa, o respeito. Você quer aprender? Vai para o Japão, né? Você, o telespectador, vá para o Japão, que é o país mais barato hoje para viajar. Vai lá, vocês vão entender um pouquinho da cultura japonesa. A cultura verdadeira do respeito, né, da humildade, né, das regras serem seguidas. O japonês, com 5 anos de idade, ele já aprende a ser independente. As crianças são obrigadas não, elas têm que ir, já são ensinadas, que obrigado, desculpa a palavra, é muito pesada. As crianças são ensinadas, o ser humano no Japão é ensinado a ser independente. Quem é o povo que mais vive no mundo? Sabe por quê? Porque o japonês não é folgado, só porque eu tenho dinheiro, eu tenho que ter tudo na minha mão, eu tenho que pagar para alguém ficar, um mucamo, ficar, sabe, trazendo água, trazendo café. Meu amigo, o japonês não tem dessa, o japonês, ele vai fazer o chá, ele vai fazer o café, ele vai varrer a casa, ele faz exercício, ele vai aguar a planta. Eu moro numa casa de 2.400 metros, Rodrigo, te convidar para você ir lá. O jardim da nossa casa é maravilhoso. Eu cuido do meu jardim. Eu jogo água, apesar que eu tenho automação, né? Senão a planta pode morrer. Quando eu não estou, que eu viajo muito. Mas quando eu estou em casa, hoje mesmo eu vou aguar minhas plantas. Com a bangueira também, que eu tenho o maior prazer, porque é um ser vivo, é amor.
Ver meu jardim, ele é maravilhoso. Por quê? Tem amor, é dedicação. O meu projeto, que eu coloco no papel, tem amor. Nenhum IA vai substituir pessoas criativas como você e como eu. Tá? Porque o IA, ele só copia, ele só traz referência. E o IA é um robô. Ele não tem aquilo que é o de maior valor que Jesus nos ensinou. Que é para mim o maior valor do mundo, que é o que vai salvar o planeta, que é o que salva relações, o amor. É só o amor que constrói. Já ouviu essa frase? Sim. É o amor que faz eu estar aqui com você. É o amor que faz você continuar a estar aqui. Amor pela tua profissão. Você está aqui todos os dias, né? Perdendo o seu tempo, como muitos falam. Muitos falam, tenho que trabalhar. Meu amigo, eu não canso de trabalhar, porque o que eu mais amo fazer é levar a qualidade de vida para as pessoas. Então o que me faz bem não pode me fazer mal. Então a palavra trabalho para o ocidental é algo pesado e negativo? Não. Para o oriental é a maior fortuna que a gente tem. A gente veio para esse mundo para ser alguém, para fazer a vida das pessoas melhorar. Né, para levar a comunicação, a verdade para as pessoas, que é o que você faz. Né, fazer com que as empresas que investem em você, que aliás você está de parabéns, que é só empresa de altíssimo nível, isso mostra a tua credibilidade. Né, como você disse, você é fiel, você tem uma empresa de cada setor, tem um monte de empresa querendo entrar no seu programa e você é fiel a uma, né? Então isso mostra o quê? Ética. Respeito a quem acreditou você no começo. Eu também valorizo quem acreditou em mim. O primeiro jogador, que eu nunca vou esquecer, a primeira incorporadora que acreditou em mim, o primeiro médico. Lógico, eu tenho vários outros, mas eu valorizo a cada um. E é esta valorização, essa gratidão, eu chamo de gratidão, é o segredo. Ser grato a quem te ajudou. E você acha que ter um propósito também é importante? Ter um propósito de vida? Porque é tudo também, né? Com certeza. O que faz o japonês ser o povo que mais vive no mundo? Pode ver nas pesquisas. Ter um propósito de vida. O que faz o japonês acordar todos os dias, minha mãe com 85 anos, minha sogra também com 85 anos, e tá melhor que a gente. De saúde, disposição. Será que nós vamos chegar lá? Olha... A vida que a gente está levando. Exatamente, porque esses dias eu fui num velório de uma amiga nossa, 104 anos ela faleceu. Nossa. Aí no velório eu era o mais jovem. Aí tinha uma senhora de 95, outra de 100, outra de 98. A mais nova lá era minha mãe, de 85. Aí eu perguntei para essas senhoras, num velório sorrindo, né? A maioria está chorando. As senhoras eram as que estavam sorrindo. Aí eu perguntei para elas, qual o segredo de viver tanto como a amiga nossa que faleceu com 104 anos? Eu falo minha amiga sim, porque no clube japonês, sabe quem eram os meus melhores amigos? Os senhores e senhoras de 100 anos, de 80 anos. Porque da minha idade, quando eu tinha 10, 12 anos, ninguém queria ser meu amigo, Rodrigo. Sabe? Porque eu não tinha nada para oferecer. Meus amigos da minha idade, os jovens daquela época, só valorizavam a amizade quem tinha dinheiro. Se você vestia uma roupa, um sapato de marca, você era legal. Se você andava num carro bonito, de marca, você era legal. Se você morasse num condomínio, você era rico, então você era meu amigo. Eu não quis ter amizades assim, amizades de interesse. Então, quando eu era pequeno, eu falei, eu vou ser alguém na vida. Mas eu não quero ter dinheiro somente. Né? Porque se eu só tiver o dinheiro, como a maioria tem só o dinheiro, eu só vou ter amizade falsa. Eu só vou ter amizade de interesse. Eu quero que as pessoas gostem de mim como eu sou. Eu comecei a entrevista dizendo isso, como ser humano. Esquece os bens, esquece as minhas conquistas, né? Eu quero que as pessoas e os jogadores gostam de mim, meus clientes amam a mim pelo quem eu sou. Rodrigo, eu não tenho um processo de uma empresa, de um cliente contra mim. Eu até falei para o advogado esses dias, que a gente se encontrou lá. O doutor Augusto Grande, ele falou, cara... Augusto Mendes Araújo, um dos maiores criminalistas desse país. Você viu o quê? Gente boa demais, é advogado de um monte de cliente meu. Que proporciona isso, né? Meus maiores, e ele é advogado de um monte de jogador, que é amigo meu, cliente. Eu falei, olha... Parabéns, doutor, e casado com a irmã de um dos meus melhores amigos. É assim, o mundo é tão pequeno, né? E que orgulho, Rio Preto ter grandes profissionais como ele e como você. E eu falando isso, ele falou, cara, eu nunca vi isso.
né? Porque o que mais tem no Brasil é ação trabalhista, é ação não sei o quê, é ação de gente querendo... Cara, eu não tenho isso, eu não preciso disso. Né? Se você... eu tenho um monte de cliente que me deve, que não me pagou, dos 2.700. Mais da metade não me pagaram e me devem. Não tem uma ação contra ninguém. Pra quê? Eu não preciso disso. Tá? Porque o cara aqui faz, aqui paga. Ele vai pagar de outra forma. Se é pra mim ou não, não interessa. Né? Um dinheiro assim, ruim, eu prefiro não ter. O cara que tem caráter, honestidade, não precisa nem de contrato. Ele vem e paga. Então, se você está me devendo... Você acredita no fio do bigode? Com certeza. No Japão é assim. No Japão não tem advogado. Eu falei pro doutor esses dias, aquele dia lá. Falei, doutor, no Japão você ia passar fome? Porque lá advogado não precisa. O japonês, ele é o próprio advogado de si mesmo. No Japão não tem contrato. Eu fui embaixador da Sony. Sabe quantas folhas tinha um contrato? Uma. Porque eu tô no Brasil. Porque se eu tivesse no Japão, não tem contrato. Lá é fio do bigode. Lá você entrega aquilo como os meus clientes. Por que eles gostam de mim? Eu não entrego o que está no papel. No Brasil eu tenho contrato. Eu entrego além do que está no papel. Por isso que a gente tem filas e filas de clientes. E todo mundo falando aí, é de crise econômica. Eu não paro de ter clientes querendo fazer projetos comigo. Eu tenho que escolher, Rodrigo. Graças a Deus. Por quê? Crise é o que está na tua mente. É o que está aí. Lógico, ela está. Sim. Mas quem faz a crise? O ser humano. O ser humano que faz a crise, cara. Não precisava disso. O que faz se tornar a crise é a ganância do homem. Desde de sempre que existiu o homem, existe crise nesse planeta. Então, não vai mudar, só vai mudar quando o amor realmente tocar o coração de cada homem ganancioso que tem nesse planeta. E quem sou eu para mudar isso? Meus amigos, seja quem for, eu não sou partido desse ou daquele, eu sou favorável a que todo ser humano tenha o pouco tempo que temos nesse planeta, uma vida de qualidade, uma vida de paz. Gente, para que tanta guerra, tanta injustiça, para que tanta maldade? E quem cria a maldade é o homem. A culpa está no homem. Olha os animais. Cachorro, em casa tem 4. Todo dia eu aprendo com cachorro. Senhores seres humanos, aprendam com os animais, aprendam com os cachorros. Eles dão aula de carinho, de respeito, de fidelidade. Vamos se olhar para dentro. Para que tanto? Vamos dividir o bolo. Por isso que a gente fala, na política tem a lealdade canina. Isso é uma raridade, né? Com certeza. Ô Fabiano, você acha que você chegou no seu ápice da criativo? Ou tem... Porque são muitos anos e para você deve ser um desafio se renovar. E já emenda outra pergunta também, onde você busca a sua inspiração? Você veio de Milão agora, no Japão também. Deve ser um local que você deve buscar alguns conceitos. E como é que é para você isso? Porque deve ser um desafio, porque é um projeto e as pessoas se conversam, sabem. Um projeto é sempre diferente do outro, 100%. Sim. Ou tem alguma coisa que você aqui dá para aproveitar alguma coisa daquele projeto de 2010? Como é que você faz? Como é que você trabalha? Você é muito inteligente. É só perguntas extraordinárias. Excelente pergunta. A minha criação, eu me inspiro em cada cliente, em cada ser humano. Por que eu tenho filas e filas de clientes querendo comigo? Tem um grande jogador, Deco, jogou no Barcelona. Eu fui indicado por 3 jogadores, amigos dele. O grande craque, né? Que agora é diretor do Barcelona. Ele aposentou e voltou para lá. Que jogar no Brasil, jogou pela seleção portuguesa. Ele é cidadão português. E aí ele me chamou para fazer um projeto para ele. E olha o que ele disse. Eu falei, quem me indicou? Vários jogadores. E não falou o nome. Eu falei, quem são? Eu gosto de saber, né? Para saber quem está me indicando. Fabiano, toda roda que eu sendo jogador, fala o seu nome. Eu falei, meu Deus, que orgulho. Esses dias o Pato mandou mensagem para mim no Instagram. Fabiano, eu quero fazer projeto com você. Meu Deus, eu falei, Pato, eu sou seu fã. Ele, obrigado e tal. E quem me indicou, Fabiano, também não lembro, mas olha, toda mesa os jogadores falam teu nome. Eu falei, meu Deus, que orgulho, que incrível isso. Só que aí o ponto que o Deco disse, sabe, mas eu fiquei, vários me indicaram, mas eu fiquei 1 ano te namorando no Instagram.
namorando. E eu percebi uma coisa. Porque ele tem um recurso, ele pode, aquilo que a gente falou. Você disse, meu amigo, ele pode contratar o Norman Foster, um dos maiores arquitetos desse mundo. Porque o mais barato da obra é o arquiteto. Então você pode contratar qualquer arquiteto do mundo. O mais barato de uma obra é o arquiteto. Se fosse o mais caro, não teria a profissão arquiteto. O mais barato de uma obra é o arquiteto. E se você tem o dinheiro, como a maioria tem, ou financia, porque tem crédito, você tem dinheiro para contratar qualquer arquiteto. Então é questão de afinidade, escolher aquilo que é melhor para você. Não estou dizendo que tem que só escolher eu. Gente, não há arquiteto no mundo para tanto cliente. Não há. Falta arquiteto criativo, né? Que ama o que faz, que cria com arte, é muito pouco. E por isso que a gente ganha tanto prêmio. Por isso que eu tenho tanto cliente e tantos prêmios conquistados. E fora do Brasil. Por quê? E todas as minhas reuniões, meus projetos são aprovados praticamente na primeira e única reunião. Principalmente o design. Porque eu crio com arte, eu crio para você. Então o projeto que eu fiz com o Palmeiras é único. Então o Deco diz, eu escolhi você porque eu vi que você não copia. Você cria. E você cria à mão. E você cria, cada projeto é único. A maioria dos arquitetos que fazem, copia e cola, copia e cola. O projeto próprio dele. Você vê arquitetos por aí, você vai nos condomínios aí, todas as casas daquele arquiteto são iguais. Vai nos meus projetos, não tem um igual ao outro. Eu tenho uma rua ali no Quinta Jardins, a casa da esquina é do Igor Gomes. A do lado é de outro cliente. A na frente é outro cliente. Agora estou fazendo outra de outro cliente. Nenhuma das casas, exato, na mesma rua, nenhuma das casas que eu projetei são iguais. Agora tem algumas lá que é o mesmo arquiteto, é igual, parece casa gêmea. Você gostaria de morar numa casa igual do teu amigo? Não, você quer ter a casa, a melhor do condomínio, a mais bonita, a mais moderna. Se quer tudo igual, vai lá para aqueles conjuntos de casas iguais. Só que você vai pagar o preço para isso, menos. Você quer algo diferenciado, todo mundo AAA, até as pessoas de mais classe mais baixa, também têm o direito. Eu também projeto casas populares. Tá? Só que eu consigo provar que o meu design, o meu conceito, a minha arte, o design que eu crio, ele conta um storytelling. E eu conto a tua história. Cada design, cada inclinação, cada curva que eu crio, ou cada conceito, ele conta a sua história. Isso, né, a gente pode pôr aqui em alguns takes, por exemplo, uma casa que eu fiz para esse jogador, que lá eu conto os 8 cubos, que são 7 filhos, 8 suítes, que simbolizam o infinito de união, o infinito de alegria. Os cubos da frente, no térreo, que eu até postei esses dias, e foi muito bem engajado essa postagem, os cubos que são reposicionados, cada uma numa posição, são as notas musicais da música que a família mais gosta. Eu crio uma poesia. Quando eu acabo de explicar esse projeto para esse cliente, esse casal, ele está chorando, emocionado e falando assim, está aprovado o projeto. Eu consigo aprovar na primeira e única reunião. Eu consegui aprovar o projeto do Palmeiras, com a diretoria toda do Palmeiras, imagina em uma pessoa, um casal já é difícil aprovar um projeto, porque cada um pensa de um jeito. Né? Eu falo que eu sou até psicólogo de casais, porque eu tenho que agradar os dois, ou só um. Tem marido que fala, não, agrada só eu. A mulher fala, não, agrada só a mim. Meu marido, aí começa aquela briga de casais, de gosto. Gosto, religião e time de futebol e política não se discute, porque vai dar briga. Concorda? Cada um tem sua opinião. Então, na hora de projetar é muito difícil lidar com isso. Então eu fui estudar psicologia para poder entender o ser humano, né? Então eu fui estudar Enneagrama, eu fui estudar Dale Carnegie, eu fui estudar, lógico, como a gente falou antes, o maior líder de todos, que é Jesus. Quem lê a Bíblia ajuda muito nos negócios, demais, nos norteia, né? E tem momentos, dependendo de quem é o seu cliente, que a gente tem que trazer ensinamentos do cara lá de cima. E aí você define e aprova na hora o projeto. Nessa reunião com a diretoria do Palmeiras, dentro do Allianz Parque, tinha 50 diretores. Me disseram que eu ia ser destruído na reunião. Eu fui ovacionado, aplaudido de pé por todos os diretores, e o projeto foi aprovado na primeira e única reunião. Inclusive, o vice-presidente, que disseram que ia criticar bastante, ele foi o que mais elogiou. E o que é exatamente esse projeto do Palmeiras? O que você é a sede nova do marketing, a sala de imprensa,
para atender os jornalistas. Ali no Allianz mesmo? Ali não é no Allianz, é no CT do Palmeiras. Ah, no CT mesmo. Dentro do CT do Palmeiras, né? Na Barra Funda. Na Barra Funda. Então, e ali vai ser um complexo com várias salas, inclusive no rooftop vai estar lá os olheiros, os empresários que contratam jogadores do Palmeiras e vice-versa, que vêm do mundo inteiro para ver os jogadores que poderão ser comprados, né? E o projeto é uma obra de arte, né? A fachada, ela simboliza, né, o design dela, estão estampados os principais artistas de uma forma subjetiva. O design, você enxerga as pernas de um jogador, o braço do goleiro, e a perna diferente de um atacante, mostrando o talento de cada um. E os hexágonos que estão lá são, né, os hexágonos da colmeia da rainha poderosa, presidente do Palmeiras. E cada hexágono desse simboliza cada um dos milhões de torcedores, cada um dos milhares de jogadores e funcionários que já passaram, atuam atualmente e os que virão. Eu contei a história do Palmeiras num projeto. Quando eu acabo de explicar essa poesia que o projeto traz, todos os diretores emocionados. Não teve uma crítica, só teve aplausos e aprovação. Sim. Porque o projeto não é do Fabiano Hayazaki. O projeto é seu. O projeto é o projeto para o meu cliente. E a maioria dos arquitetos não, ele quer projetar para ele. Aí ele quer projetar um projeto de capa de revista para ele, só que quando o cliente mora nesta casa e impõe, e quando o cliente vai para essa casa, ele não se sente bem, ele não se sente acolhido porque não tem a cara dele, não tem, né, sequer o estilo, o gosto, e ela não é um projeto que quando você faz para você, ele não vai agradar você. Então eu projeto para o cliente. Esse é o segredo do sucesso. Você já viu, né, sua obra copiada ou algum plágio, digamos assim, em algum dos outros arquitetos, alguma ideia? Muitos, é o que mais tem. Toda hora alguém me manda. Inclusive tem alguns clientes que falam assim: olha, eu vi uma casa tua aqui num condomínio aqui em Indaiatuba. Mas eu não tenho projeto em Indaiatuba, né, ainda. Não, é seu sim. Como é que funciona? Mas ela lembra. Então, eu sou muito seguido por muitos arquitetos, né? Tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, eu lido numa boa. O importante é que você está sendo uma referência, né? Então, tá se tornando essa referência. Se torna referência. Tanto que até eu criei uma mentoria de tantos que os arquitetos me Fabiano Hayazaki. Sabor Fabiano Hayazaki, exatamente. Então, é um orgulho isso, ser copiado, né? Vira referência. Então, quantos os maiores mestres aí, né, as maiores mentes, né, geniais do mundo, né, como o nosso Santos Dumont, que a gente fala que é brasileiro, mas outros falam que não, né, criou o avião, né, quantos não vieram criando algo, mas ele criou. Eu não vou recriar a roda, não fui eu que criei, mas eu posso inovar, que é isso que eu faço com a arquitetura. Então eu crio uma arquitetura diferente, que é uma arquitetura humana. Eu crio uma arquitetura com arte. A minha arquitetura tem design moderno com arte. E a arte, ela é sua. E a arte, ela emociona. Ela tem sentimentos. Porque a maioria da arquitetura que você vê por aí, ela é fria. Não tem sentimento nenhum. Você vê arquitetos falando assim: o projeto é legal, é moderno, é bacana, está na tendência de Milão. Contemporâneo, com palavras vazias. Como você disse de Milão, sim, todo ano a gente vai. Há 18 anos a gente vai para Milão, para Florença, na Bienal de Veneza, para os Estados Unidos, para a China, que eu já fui. A gente vai sempre. Para quê? Para conhecer o que há de melhor no mundo. Para a gente estar antenado com o que tem de tendências lançadas. E é lógico, você se veste igual a moda quando lança lá em Paris? Não. É difícil, hein? Quase ninguém. A moda é a indústria que cria e lança tendência para poder vender. Mas a maioria não se veste como a moda. Então a moda, para mim, é aquilo que lhe faz bem. Eu preciso estar indo lá para conhecer o que é de novidade. Tecnologia. E às vezes você não acata a ideia. Com certeza. Materiais, né? Conceito, ideias. Isso para me inspirar. Mas a minha maior inspiração está aqui dentro da minha mente. Minha maior inspiração é o próprio cliente. É a história de vida dele. Eu conto a história de vida de cada cliente em cada projeto. Ô Fabiano, igual aquelas placas que são criadas agora, que elas passam por pedras, você vê aquelas... Sim, são imitações, né? Então hoje a tecnologia consegue fazer com que a gente possa recriar, né?
materiais de uma forma tecnológica, sem extrair muitos materiais na natureza, ou até reciclando, e isso é tecnologia, e é isso que eu valorizo. Tem pessoas que não gostam de imitação, gostam da pedra natural, né? Só que aí nós temos que analisar, eu vou extrair da natureza algo para fazer um benefício a mim, então eu estou sendo antiecológico. Então, é uma Você usa madeira, por exemplo? Eu gosto muito da madeira desde que seja certificada. Se for uma madeira que você vai tirar da floresta sem uma certificação, sem um controle, né, do nosso governo, aí eu acho errado. Então tudo tem que ser dentro da lei, né? Então toda empresa que foca e valoriza e mantém o meio ambiente, a gente tem que bater palmas e a gente tem que investir nessas empresas que investem em tecnologia e devolve para o meio ambiente, né, o benefício. Agora, se não tem benefício, eu já sou contra, né, de materiais que não tem procedência. Tem que ter. Tanto que ir para fora do Brasil, a gente buscar isso, né, porque a referência em design, arquitetura, moda, né, automobilismo, que já está perdendo um pouco, são os italianos, né? E a gente vê muito isso, chineses, eles vão em sempre foram e vão em todas as feiras mundiais para copiar. Hoje eles estão virando referência em design, em tecnologia. Eu sou embaixador da BYD, posso falar aqui? Claro. Eu sou embaixador da BYD no Brasil. Você é referente de várias marcas, inclusive tem uma das marcas aqui da Sim, a Multielétrica, eu já fui embaixador do Rodrigo, inclusive vou fazer a casa dele, projetar, que é um grande amigo e cliente, um dos maiores empresários dessa cidade, um orgulho, né, com a grande marca dele, a Lukman, que espalha para o Brasil todo, que é um grande, um gênio, né, empresário que a gente também tem que valorizar. Veio lá de baixo, já fiz para o Bem Saúde projeto para eles, né, e tantos outros, quase todos aqui, também já projetei para o seu Faria, né, a casa dele da Enseada, né, o dono da Poti comprou uma casa que eu projetei, enfim, o mundo é muito pequeno, então a gente tem que ter escolhas na vida para fazer o bem, fazer um bom trabalho, para que a gente possa, né, continuar deixando esse legado. Então é isso que eu sempre fiz, continuo fazendo, e por isso que as pessoas valorizam, pessoas inteligentes, empresários que valorizam a arte, né, porque muitos arquitetos não valorizam o projeto, não pagam bem, né, porque a culpa é sua, porque você não se valoriza. Então, e a classe não é unida. E por isso que eu criei minha mentoria, para a gente unir a classe, né? Para a gente poder unir, porque quando todos ganham, né? Quando a classe é unida, todos ganham, né? Todos se valorizam, a gente educa o mercado, educa o cliente, e é isso que precisa acontecer. E agora, recentemente, que está em obra, você vai ser convidado, né? Eu projetei naquele bairro depois de Iguatemi, pela Concretiza, que é o maior bairro de Rio Preto, vai ser a nova Rio Preto. O Reserva do Sul é projeto meu, né? O Botânico e o Levert também é do mesmo grupo. O Levert foi um sucesso de vendas, o Levert também, e agora o Reserva do Sul está um sucesso, né? Eles não estão vendendo os terrenos, estão fazendo parcerias, então os donos estão sendo terrenistas de todos os empreendimentos, e ali eu projetei o maior museu a céu aberto, que vai ser aquela avenida. Está em construção agora a árvore, né, que é a árvore da vida, que eu criei, que vai ser o ícone que vai lembrar Rio Preto. Né? É algo que eu sempre levei ideias para o poder público, e a maioria dos políticos não entenderam. O que Paris fez há dezenas de anos atrás. Quando eu falo a palavra a cidade de Paris, o que vem à sua mente? A Torre Eiffel. Todos, 100% lembram a referência. O que é a Torre Eiffel? É uma torre que simbolizou e marcou a semana, né, industrial, e era para ficar só 2 meses aquela torre. Era um símbolo só do modernismo industrial, né, do início do século, e ela está até hoje. É o monumento mais fotografado e visitado do mundo. E o plano diretor de Paris foi em volta dessa torre. É proibido a quilômetros de distância construir um prédio mais alto do que 6 ou 7 andares, para não tampar a visão da torre. Olha o que uma cidade, o que um monumento fez, né, numa cidade, um plano diretor, isso chama-se respeito. Se fosse no Brasil, estava cheio de torre e ninguém mais teria visto a torre Eiffel, cheio de prédio. Então, isso é respeitar, né, um marco mundial. Quando se fala em São José do Rio Preto, quando eu estou fora, que eu viajo muito,
De onde você é? São José do Rio Preto. Sabe que eles falam assim? Ah, Ribeirão Preto? Não, meu amigo, São José do Rio Preto. Ah, Ribeirão Preto. Por causa do time de Mirassol, às vezes, é do lado de Mirassol. É que agora Mirassol está espontando. Mas ninguém tem referência quase a São José do Rio Preto. Quando você fala cidade Rio de Janeiro, o que vem à mente? Um Cristo Redentor? Então, né? A maioria fala o Cristo. O que é o Cristo? É um monumento, é uma obra de arte. Né? Então, quando a gente pensa numa cidade como, sei lá, Campo Grande, o que vem à mente? 3 segundos, não vem nada. Não vem. Né? Quando eu penso numa cidade, Vitória, Espírito Santo, que ícone vem à sua mente? Não vem. Tá? Agora, fala, alguns de Rio Preto, fala São José do Rio Preto, capivara. Não, me desculpa, é só quem mora aqui sabe que tem um monte de capivara. Né? E aí virou um símbolo. Não é isso. Nós precisamos criar um símbolo, que é a arte, que simboliza um marco histórico. A árvore que eu criei, eu conto a história de Rio Preto. As primeiras famílias que vieram se enraizaram. A árvore simboliza a família. É a árvore metálica, ela é metal. Por quê? As primeiras famílias que se enraizaram aqui criaram raízes, construíram a cidade e trouxeram o café, a lavoura, o agronegócio e escoaram através dos trilhos de trem, através das ferrovias. Então, por que é feita de aço essa árvore que eu criei? Para homenagear a ferrovia. Nas folhas que eu criei, né, elas são fotovoltaicas, já está instalando os painéis lá na avenida, vai lá ver. E essas fotovoltaicas representam a tecnologia. A energia que vai gerar a energia de toda a quadra inteira. A luz vai ter fonte de água. Nós somos conhecidos pelos grandes lagos. Então vai ter fonte de água saindo das bases da árvore, no chão. As crianças vão poder brincar, porque aqui é calor. E esses chafariz a gente vai poder... Ali é o ciclo do ciclismo. Tanto que nós colocamos 3 obras de arte homenageando os ciclistas, né? E homenageando os ciclistas é como se fosse homenageando os primeiros moradores de Rio Preto, que vieram trilhar, criar um caminho, né? E essa árvore deu frutos. E cada galho tem a folha e vai estar escrito os frutos que gerou. A medicina, que é muito forte, o comércio, o serviço, né? A indústria, as incorporadoras. O fruto, cada galho, cada planta, vai estar lá escrito o seu fruto. E isso eu conto a história de Rio Preto. Esse será o símbolo. E na frente vai estar escrito Eu amo São José do Rio Preto. Para quê? Para quando falar de Rio Preto, todo mundo vai falar o nome desta árvore. Né? Que a gente está agora aprovando o nome novo, que ela vai ter um nome, como a Torre Eiffel, né? Vai ter um nome, esta árvore. Que é segredo e nós vamos divulgar daqui uns dias. Você vai ser convidado. No mês que vem vai ser a inauguração. Vai ter uma inauguração maravilhosa. E é isso que eu trouxe para a cidade. E isso vai marcar uma época para todo sempre. A incorporadora concretiza, que investiu em mim e nesse legado, vai marcar o Fabiano Hayazaki para todo sempre. Eu vou deixar uma árvore, um presente eterno para a cidade. E quando eu partir, meus netos, bisnetos, eles vão lembrar, olha, meu avô, meu tataravô, que projetou essa árvore e contou a história da cidade. E politicamente, vai ser um marco da cidade. A minha ideia é levar essa árvore para vários pontos da cidade. Né? Foi quando nós aprovamos esse projeto na prefeitura e o então prefeito na época amou o projeto, o atual também, porque, cara, agora eu entendi o que é um marco. A exemplo, Paris. Né? Marcou uma época, marcou o nome do engenheiro que criou e para todos sempre Paris é lembrada através da Torre Eiffel. E Rio Preto será lembrado através da árvore que conta a história das famílias riopretenses. Tá certo. Fabiano, você viu como é que correu nosso podcast? Demais, Foi uma aula. Eu te agradeço demais a presença. A gente sempre aprende aqui com os nossos entrevistados. Gente muito boa já sentou nessa cadeira. E você também. Muito obrigado. Um programa pra lá de especial. Te agradeço demais e volte. Com certeza. Eu sei, volte. Só convidar. Próximo vamos fazer lá no escritório, já que você disse, né? Você gosta também de fazer outros lugares. Sim. E obrigado. Eu queria que você deixasse também, eu sempre peço isso para os profissionais. Sim.
para a molecada, para os estudantes que estão definindo o que eu vou ser na vida. Hoje o leque é muito aberto. Temos profissões que não existem mais da nossa época, Sim. e agora são novas profissões. O que você diria para aquele menino, aquela menina que também descobriu no risco que tem o dom de fazer projetos, mas tem receio de colocar isso para fora, às vezes não tem o apoio da família? Essa aqui é a sua câmera. O que você poderia falar para essa pessoa que às vezes quer até, não sei, manda um direct para você, Sim, quer conhecer claro, como é que é o dia a dia, é muito corrido o teu dia, mas aquele porrãozinho, a gente pode ter talentos escondidos aqui. Sim. Não só em Rio Preto, mas no país, né? Sim, Também, com certeza. A internet vai para o mundo isso. Vai mesmo. E a gente pode ter alguma pessoa que você falando pode dar aquele empurrãozinho que a pessoa precisa, né? Pra Com deslanchar. certeza. Bom, Rodrigo, o que eu posso dizer é um pouco da minha experiência, né? Quem sou eu para dizer ou dar conselho para alguém? Mas pelo que eu já vivi nesse mundo, né, de experiência, primeiro, né, é ser humano, né, se enxergar dentro de si, né, ter a consciência de quem você é, da onde você veio e aonde você quer chegar, mas com muita humildade, tá? Tomar esse cuidado, né, que hoje em dia, né, cuidado com a ganância, com o poder, com o dinheiro, né, porque isso não pode subir na sua cabeça. Mas independente de qualquer que seja a profissão, mas buscando a arquitetura que faça com muito amor. Você tem que amar o que você faz. O que é o amar que você faz, né? A maioria se perde, eu não sei o que eu quero fazer. Ainda a sociedade, a caixa aqui fora molda a gente, né? O pai ou a mãe às vezes quer que segue a vontade deles, mas lógico que você tem que ouvi-los, mas você tem que fazer aquilo que você mais ama, né? Então, se é jogar futebol, se é ser um esportista, se é ser um médico, se é ser um jornalista competente como você, né? Se é ser um arquiteto como eu, um design de interiores, não importa, né? Se você quiser até ser um mestre de obra, um pedreiro, um pintor, né? Esses dias eu encontrei um pedreiro, perguntei por que ele é pedreiro, ele falou, porque eu amo, eu não vou largar isso nunca. Isto é o brilho nos olhos. Quando aquilo te brilha, te toca o coração e faz você arrepiar, você encontrou. Então, por isso, quando você é jovem, você está perdido, é muita informação. Então, por isso, você tem que estar em todo momento se testando, né? Quer ser arquiteto? Tem um talento para desenhar? Desenhe muito, treine, busque aprender cursos, né? Se é jornalismo, vá fazer curso de oratória, né? Vai fazer todos os testes de aptidões que você puder fazer, que hoje a tecnologia está aí para isso, né? Tem vários testes de aptidão que você tem que fazer, tecnicamente ou intuitivamente, mas principalmente o que o teu coração te falar. Então é aquilo que você ama fazer. Ah, mas isso não dá dinheiro. Já errou. Se você colocar o dinheiro, eu vou fazer a profissão que dá dinheiro, amigo, esquece. Amigo ou amiga, você não vai ser feliz. Esquece o dinheiro agora. Você é jovem, você pode errar, você tem a vida toda pela frente, tá? Assim como eu sou exemplo disso. O dinheiro veio muito tarde na minha vida, mas quando veio, ele veio em proporções que eu jamais imaginei e que eu nunca coloquei ele à frente. E aí ele vem de uma forma prazerosa, leve, né? Honesta. Então ele vai vir, desde que você ame o que faça, com caráter, com comprometimento, não se desvie, não se venda por pouco, nem por muito, nem por nada, tá? Porque o que eu entrego é o que o dinheiro não compra: caráter, honestidade e ética. É isso que você tem que tomar cuidado, porque crescer e chegar lá é fácil, só que ser corrompido também é fácil. Mas se você tiver uma base boa, excelente, né, guiado pelas orientações de seus pais, muitos não têm. E às vezes a orientação do próprio pai e da mãe é negativa e ruim. Então vai buscar fora. E quem vai te guiar, me desculpa, assim, eu não vou levar a minha religião, nem a religião do meu amigo, mas a Bíblia, a religião, as religiões verdadeiras, as de origem, né, lá. Né, eu sou católico, apostólico, romano, acredito muito em nada contra as outras, mas você seguindo uma religião, ele vai te dar o norte. Né? Tenho dicas aqui, como fazer amigos, influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Quem não tem religião é ateu. É a Bíblia dos empresários.
como fazer amigos e influenciar pessoas. Lá você vai encontrar o seu caminho. Lá você vai encontrar a sua paixão. E aí o resto é consequência. Você acha que o Neymar ficou bilionário? Como? Né? Como jogador, pobre, nasceu no lixão, lá de Praia Grande. E o que ele mais amava fazer era jogar futebol. E o dinheiro foi consequência de tantos anos de sofrimento. E outra dica, se você está sofrendo, se você está passando dificuldades, se todo mundo dentro e fora da tua casa está dizendo que você não será ninguém na vida, que você não tem capacidade para chegar lá, é porque você está no caminho certo. Eu cresci ouvindo isso, dentro e fora de casa, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia conquistar nada, que eu não seria um arquiteto, muito menos talentoso e reconhecido. Olha o que aconteceu com a minha vida. Foram os nãos que me deram e que me peitaram. Foram essas pessoas que mais me apoiaram. E foram essas, e por estas pessoas que eu mais lutei. Eu menosprezei elas? Não. Eu valorizei e agradeço. As pessoas que te colocam o dedo na cara e te apontam e te ameaçam dizendo que você não vai ser ninguém, são as pessoas que mais vão te ajudar. Não são as pessoas que dão tapinha nas costas. Porque as pessoas que dão tapinha nas costas, as que vão te dar rasteira lá na frente. As pessoas que falam a verdade, como Rodrigo Lima, por isso que ele tem sucesso, porque ele mostra a vida como ela é, por isso que ele está com tanto sucesso e milhões de telespectadores. E eu também, desculpa a voz de modéstia, porque a gente fala a verdade. Nós não somos o dono, mas nós mostramos como nós somos a verdade, sem sermos financiados por pessoas que pagam aquilo que elas querem ouvir e pagam aquilo, né, que elas querem que a gente faça, mesmo sendo errados. Não deixe, não se deixe ser comprado pelas pessoas. Aí sim, cara, tu vai ver a tua vida fazer assim, ó. Aí vão pagar muito por você, pelo seu caráter e a sua honestidade. Ah, mas o Brasil não tem jeito. Tem sim. Se nós vencemos aqui, né, Rodrigo? Imagina em qualquer outro lugar do mundo a gente vence. Sim. Então, nós somos, olha, talvez os maiores do mundo, porque vencer no Brasil, meu amigo, é para poucos. É para poucos. Por isso que o mundo sempre foi e será uma pirâmide. Só está no topo quem merece, quem aguenta. Resiliência é o segredo. Ser resiliente é aguentar porrada todos os dias. O pódio só foi feito para primeiro lugar. Só tem um, concorda? Não tem dois primeiro lugar. É só um. Então, é para poucos. Quantos Jesus tiveram nesse mundo? Né? Deus só tem um, Jesus também. Então, é esse o caminho e é essa a lição que eu posso dar, né? E conselho para os mais jovens aí. Tá certo. Fabiano, depois dessa aula eu agradeço demais a sua presença. E olha, agradeço você que acompanhou aqui esse bate-papo com o Fabiano Hayazaki, ele que é arquiteto, um dos melhores arquitetos aí, ele sabe, do país e do mundo. Uma honra recebê-lo aqui. E aí, você pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, com os cortes, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, turma. Só para finalizar, vou fazer diferente, hein? Eu tenho um presente para você, amigo. Ó, ah, é? Tem um presente especial, tá aqui. Esse é um presente da minha cultura japonesa, que é da minha família, que eu aprendi a valorizar as pessoas. E esse presente, ele é da cultura milenar japonesa. Essa é uma obra de arte milenar, que nasceu quase na época de Cristo, que é o origami. É uma das artes mais belas do mundo e é japonesa. O origami é a dobradura do papel, tá? Então, feita através do tsuru. O tsuru é um pássaro japonês que está aqui dentro no ninho. Quem recebe o tsuru vai viver 1000 anos com saúde. Olha só. O tsuru vive 1000 anos no Japão, segundo a lenda, e ele representa vitalidade com vida longa e saúde o tempo todo. Quem recebe o tsuru vai realizar todos os sonhos em vida, Rodrigo. Oh, obrigado. Tá? E se tiver enfermo, ele vai te curar. Então o tsuru vem no ninho
e eu tô te dando um presente que dinheiro nenhum no mundo compra. Então esse é um carinho meu, da minha esposa, da Hayazaki Arquitetura, para o maior jornalista, que você viva 1000 anos, tá bom, 1000 anos? Nossa. Um pouquinho menos, Okay. Mas que seja sempre com saúde. Coloque num lugar especial, meu caro. Muito obrigado. Aqui está o significado. Muito obrigado. O presente é simples, mas o valor dele é incalculável. Nenhum dinheiro no mundo compra saúde. Muito obrigado mesmo. Muito bacana. Muito obrigado. Fabiano, volte mais vezes aqui, 1000 anos. Vai ter muito 1000 anos, 1000 anos. Vamos fazer muitos. Me convide sempre, estarei sempre aqui, amigo. Parabéns pelo sucesso. Um abraço, turma.